Eruki começou a explicar sua filosofia, comparando as explosões a uma forma de energia gigantesca, mas descontrolada. Ele argumentou que, se essa energia pudesse ser controlada, ela se tornaria um poder imenso capaz de salvar dezenas de milhares de vidas, iluminar e proteger uma cidade inteira. Eruki declarou que uma nova era havia sido inaugurada, na qual a humanidade não mais precisaria lutar contra as limitações da natureza. No entanto, ele também admitiu francamente que não possuía uma fé tão nobre. Diante da explicação confusa de Eruki, Shirone mostrou-se perplexo e disse que, se Eruki tivesse sido claro desde o início, ele não teria entendido mal suas intenções. Em resposta, Eruki revelou que o verdadeiro propósito da luta era ver a que tipo de pessoa Shirone pertencia: alguém que só sabia usar o poder, ou alguém que compreendia o medo que o Uspelu acompanhava. Ao ouvir isso, Shirone ficou chocado e atônito. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto enquanto ele de repente percebia os sentimentos de Eruki. Ele compreendeu que Eruki estava com medo de que ele próprio se tornasse uma força incontrolável. Finalmente Eruki afirmou que a derrota dele por Shirone era a prova de que a vontade deste último havia se tornado a verdade. Em meio à multidão, Eruki declarou que a única pessoa capaz de detê-lo era Shirone. Ele também afirmou que se Shirone não assumisse essa responsabilidade, ele não daria mais um passo. A atitude de Eruki fez os aprendizes ao redor cochicharem, enquanto Shirone estava completamente confuso com a proposta repentina. Ele não conseguia discernir se Eruki era um sonhador ou realista. No entanto, Shirone percebeu uma coisa com certeza: o medo que brilhava nos olhos de Eruki era totalmente real. Compreendendo o fardo de seu amigo, Shirone pegou a mão de Eruki. Ele prometeu que se o momento em que Eruki perdesse o controle realmente chegasse, ele seria quem o impediria. A promessa e o aperto de mão causaram um grande impacto. Os outros aprendizes, incluindo Neide, gritaram de espanto com a cena inacreditável que se desenrolava. Em meio à atmosfera tensa, Neide rompeu numa gargalhada refrescante, declarando que Shirone e Eruki eram realmente incríveis. Ele expressou seu orgulho em ter tais amigos na presença dos outros aprendizes. Nesse exato momento, a professora Etela chamou Shirone, pedindo-lhe que a seguisse por um instante. Embora um pouco surpreso, Shirone concordou e se separou da multidão para ir com ela a um lugar mais isolado. Assim que ficaram a sós, Etela agarrou abruptamente os ombros de Shirone, com uma expressão de pânico. Ela questionou se ele tinha consciência do que acabara de fazer, e se realmente pretendia entrar naquele caminho. Shirone ficou atônito com a reação veemente e a pergunta dela. Etela explicou, preocupada, que o lugar onde ele acabara de pisar, o domínio espiritual que ele aceitara, faria com que ele não fosse mais ele mesmo. Diante do Sheriko, aviso sério, Shirone finalmente compreendeu a gravidade da promessa. Ele se desculpou, constrangido, admitindo que não tinha ideia de que as coisas eram tão perigosas. Etela olhou para ele, a preocupação ainda visível enquanto ela chamava seu nome mais uma vez. Etela continuou a explicar a Shirone o estado perigoso que ele havia alcançado. Ela revelou que era um domínio além de todos os números, conhecido por vários nomes: domínio infinito, função imortal, e para os monges, era o Nirvana. O último nome deixou Shirone completamente atordoado, seu rosto empalideceu quando a terrível verdade o atingiu. Ele de repente percebeu um paradoxo assustador, que embora os humanos pudessem alcançar o infinito, ao alcançá-lo, eles se dissolveriam no nada. A memória daquele momento ressurgiu intensamente. Shirone lembrou-se da cena que vira no mundo além dos números, um vazio imenso e assustador. Aquele vazio o sugou de repente de forma irresistível, mergulhando-o em um turbilhão de energia caótica. Nos dias seguintes, o pesadelo do vazio infinito voltou a atormentá-lo. Desde o dia em que pisou naquele território perigoso, este pesadelo aterrorizante tornou-se uma obsessão constante. Juntamente com isso, uma sensação estranha ocasionalmente o assaltava, fazendo suas mãos tremerem incontrolavelmente e derramando seu copo de água. Shirone agarrou o peito, perplexo, perguntando-se o que realmente estava acontecendo com ele. Sentado exausto entre os amigos, Shirone chegou à terrível conclusão de que talvez estivesse sendo assombrado por um fantasma ultimamente. No salão do clube, Shirone parecia extremamente confuso e sério, tentando explicar suas preocupações a Eruki e Neide. Ele afirmou que estava muito sério sobre o problema espiritual que enfrentava, mas Neide apenas se deitou no sofá e riu, achando que Shirone estava exagerando. No entanto, Eruki ouviu atentamente.
Ele ignorou as provocações de Neide e validou as preocupações de Chirone. Começou a recordar os detalhes do pesadelo que Chirone havia contado. No sonho, Chirone viu-se num espaço escuro e vazio, onde as estrelas eram sugadas para um vácuo indefinido. Chirone confirmou, inquieto. Ele continuou dizendo que, no final do sonho após um evento de colapso, restava apenas um único fio de luz. Esse fio de luz pulsava ritmicamente, como um batimento cardíaco. Depois de ouvir toda a história, Eruki começou a analisar logicamente. Ele concluiu que, com Wayne, as bases na escala e velocidade dos eventos no sonho, era algo além da capacidade de previsão de qualquer um neste continente. Eruki, com seu papel na equipe de pesquisa, propôs uma hipótese ousada. Ele sugeriu que, se o espaço do sonho fosse considerado um local real, os fenômenos que Chirone testemunhou seriam exatamente o que acontece no espaço sideral. Essa explicação deixou Chirone e Neide pasmos. Chirone exclamou com espanto, incapaz de acreditar na conclusão de Eruki. Chirone ainda estava confuso, ele se perguntava como poderia sonhar com um espaço sideral, um lugar que ele só conhecia através de livros e nunca tinha visto. Ao ouvir isso, Neide de repente o interrompeu de forma decisiva. Ele parecia incomumente sério, o que surpreendeu Chirone. Neide explicou que ele já tinha ouvido falar de um caso semelhante. Ele começou a contar uma história sobre um experimento de transmutação de alma que ocorreu 200 anos atrás. O sujeito do experimento era um condenado à morte, e seu propósito baseava-se na hipótese de que, se a alma de uma pessoa pudesse ser materializada, a corrente elétrica seria capaz de decompor essa alma. O participante do experimento foi trancado em uma caixa de metal selada, e então uma corrente elétrica extremamente forte foi transmitida. No entanto, devido à sua desumanidade, o experimento foi um suspenso. O surpreendente é que o condenado à morte sobreviveu e recuperou a consciência depois de um mês. Depois de acordar, essa pessoa de repente adquiriu conhecimento sobre terras estranhas, países fora do continente dos quais ele nunca tinha ouvido falar ou pisado antes. Chirone ficou extremamente surpreso com essa história inacreditável. Neide afirmou que todas as informações fornecidas pelo condenado à morte foram subsequentemente verificadas e confirmadas como totalmente precisas. Ele continuou a hipotetizar que a corrente elétrica não destruiu a alma, mas a decompôs e ionizou, criando um campo eletromagnético. Neide sugeriu que era essa força que atraía informações de todo o mundo para o condenado. Ele concluiu que a estranha sensação que Chirone estava experimentando poderia ser semelhante ao que o condenado havia sentido. Neide explicou a Chirone que a sensação que ele estava a sentir era uma forma de percepção sobrenatural. Ao ouvir isso, Eruki levantou-se abruptamente como se tivesse tido uma epifania. Ele percebeu que a sensação de formigamento que Chirone descrevera era idêntica à sua própria, e afirmou que essa era a explicação para Chirone conseguir ver o universo. Eruki começou a apresentar uma teoria complexa, sugerindo que se a alma de Chirone fosse ionizada por eletricidade, isso poderia causar um fenômeno quântico. Isso criaria a capacidade de transcender espaço e tempo, um conceito que deixou Chirone completamente estupefato. Eruki explicou mais sobre o mundo microscópico, onde as coisas são menores que um elétron e são determinadas pela probabilidade. Se a alma fosse presumida como sendo mais leve que um elétron, ela poderia existir neste estado. Ele concluiu que, nesse estado quântico, a correlação entre tempo e espaço seria quebrada, permitindo que uma pessoa percebesse o universo exterior. Neide mostrou-se extremamente entusiasmado, considerando que essa teoria se encaixava perfeitamente na situação de Chirone. Por sua vez, Chirone ficou tão maravilhado que não conseguia falar, incapaz de acreditar que Eruki pudesse realmente oferecer uma explicação para o que ele havia experienciado. Após as hipóteses surpreendentes dos dois amigos, Chirone mostrou-se extremamente admirado, admitindo que, embora parecessem briguentos, Eruki e Neide eram de fato uma verdadeira equipe de pesquisa. Neide ficou lisonjeado com o elogio. No entanto, Eruki calmamente argumentou que era apenas uma hipótese, e que eles precisavam de mais informações para verificá-la. Ele se virou inesperadamente para Chirone, pedindo-lhe para ser honesto. Chirone ficou surpreso e confuso com a mudança repentina de Eruki. Eruki relembrou o incidente incomum sobre a produção de fótons de Chirone no teste de tiro rápido, ligando-o ao momento em que ele começou a ter pesadelos noturnos e queria saber o que realmente havia acontecido. Após um período de silêncio pensativo, Chirone decidiu revelar sua conversa com o professor Etela. Ele proferiu um termo estranho: função imortal. Neide não entendeu absolutamente nada, e virou-se para Eruki acreditando que o amigo teria a resposta. Eruki apenas olhou para Chirone em silêncio com um sorriso misterioso, e de repente, irrompeu em gargalhadas.
Ele parecia ter compreendido algo, afirmando com alegria que tudo era, afinal, causado pela função imortal. Após Shirone revelar a verdade, Eruki admitiu ter ouvido o pai falar sobre a função imortal. Ele a descreveu como uma terra dos sonhos para matemáticos, uma função que poderia ser a chave para tudo neste mundo. Shirone repetiu preocupado o aviso do professor Etela sobre seu perigo, mas Eruki apenas confirmou calmamente, explicando de forma enigmática que era perigosa precisamente porque tudo é também o nada. Compreendendo tudo, Eruki sorriu, e provocou que para derrotá-lo, Shirone precisaria de uma habilidade extraordinária como a função imortal. Vendo Eruki e Neide ainda brincando, Shirone sentiu um estranho alívio. Ele declarou firmemente que havia decidido juntar-se ao grupo de pesquisa de ciência da alma sobrenatural. Neide ficou visivelmente feliz com a decisão do amigo. Shirone explicou que não queria mais viver com medo, preferindo pesquisar e enfrentar o problema diretamente. Ele expressou sua crença de que, com Eruki e Neide ao seu lado, eles certamente encontrariam algo. Sentindo-se mais motivado, Neide declarou com entusiasmo que o grupo inteiro superaria a função imortal juntos. Ele também anunciou alegremente que, com a participação de Shirone, o grupo tinha membros suficientes para se tornar oficial e receber novamente o financiamento. No entanto, Eruki mostrou-se mais realista, questionando se os professores aprovariam a entrada de Shirone, pois a reputação do grupo deles não era das melhores. Neide afastou confiante essa preocupação, revelando o plano de submeter a inscrição secretamente, sem o conhecimento dos professores. Embora Shirone e Eruki estivessem um pouco apreensivos, Neide os tranquilizou com firmeza e convidou os dois para a cantina para celebrar o novo membro. Ele abraçou os dois amigos, mostrando união e o início de uma nova jornada. Após decidir formar o grupo de pesquisa, Neide anunciou com entusiasmo que pagaria uma rodada para todos, mas Eruki imediatamente lembrou seu amigo que ele estava sem dinheiro. Ignorando a brincadeira, Neide orgulhosamente declarou a posse de seu grupo de pesquisa. Ele sugeriu que os três começassem juntos limpando o quarto que seria sua nova sede. No entanto, as coisas não correram tão bem quanto Neide esperava. O formulário de inscrição para o grupo Ciência da Alma Sobrenatural, com os nomes dos 3 membros claramente indicados, caiu nas mãos da pessoa que menos deveria vê-lo. A professora Siena, conhecida como a professora mais perigosa da academia, o descobriu. Ela demonstrou particular surpresa e certo interesse ao ver o nome de Shirone na lista de membros, alguém que estava investigando a função imortal, um estado misterioso além da compreensão humana.